Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia mudou mais de uma nação. Rio de sangue na água cristalina. Até o contato com suas roupas me assassina. Andando na minha miséria, na mente lápis de uma velha floresta. Tô tipo uma onça rugindo na cela, indígena gritando na favela. Vendo culturas inteiras sumindo, a epidemia vem matando o maior grupo de risco há mais de 500 anos. É índio ou indígena? Índio é um termo que vincula a pessoa à terra. É a ideia de nativo. E ele tem uma importância histórica porque ele revela a generalização que os europeus preferiram fazer do que esperar para conhecer os povos com quem eles estavam se confrontando aqui nesse continente, né? Ele é um apelido e para muitas pessoas indígenas ele é uma ofensa. Eu tentei, me isolei, sempre ficam nessa. Quando nos fantasiamos colocando uma peruca crespa ou pintando a cara de vermelho e nos dizendo como indígenas durante o carnaval, estamos desumanizando pessoas que têm essas identidades raciais. E levando em consideração o histórico do Brasil e como estamos acostumados a infantilizar todos os que não são brancos, colocando o indígena nessa figura fantasiosa e o negro como essa figura lúdica que pode ser tratada com menos seriedade e que inclusive não precisa receber os melhores empregos, entendemos que, mais do que ter a foto bonita do carnaval, precisamos ver o filme da história e entender que esse filme é permeado de desigualdades e que fantasiar essas identidades raciais é também desumanizá-las e perpetuar o racismo. Portanto, não vista essas fantasias. Seja real, olhe para a realidade para que possamos mudá-la. De querer fazer contato, não é igual. Como é que você se autodeclara? Como é que funciona a questão da autodeclaração para você em termos de cor e raça? Em raça, sou indígena. Em etnia, sou guajajara. Entendeu? Que legal. Peraí, então agora a gente vai fazer uma pausa pra gente poder entender isso. Entender. Eu quero entender isso. Então, a gente tem aqui que raça tem a ver com essa cola da cor da pele a uma narrativa. Isso. Né? E a etnia tem a ver com o povo, Isso. né? Com, enfim, a região, né? Também, Isso. enfim. A etnia vai mais assim pra dizer do povo Do mesmo, povo. entendeu? Tá. Então, raça e etnia não são coisas iguais. Não, não. Não são coisas Não. iguais. Então, estamos aqui no meio, num consenso. Bacana, porque a galera confunde. Então, raça não é etnia. Sim, Atenção. sim. Legal. Tem essa diferença. Não. Então, por exemplo, você falou que sua etnia é guajajara. E você também chama outras pessoas indígenas de parentes. Por que isso? Então, isso foi como eu posso dizer, uma autoestima, assim, dos movimentos indígenas. Que legal. Porque antes nós éramos muitos, né? E aí, cada um tinha ali a sua cultura. Só que aí, depois da colonização, a gente teve que começar a lutar pelas mesmas coisas. A gente estava, assim, mesmo se unificando como povos contra a colonização. E aí, começou esse termo, né, de um chamar o outro de parente, como se fôssemos um só lutando pela mesma coisa, né? Demarcação de terras e todas as lutas que são a mesma entre os povos indígenas, né? Não é uma coisa que sempre existiu, não. É um evento, talvez, do século XX para cá, com a conscientização e a crescente politização também
das questões raciais. Eu acho que foi isso que inspirou algumas lideranças a pronunciar-se publicamente, se referindo a outros povos como os nossos parentes. Doença que contagia, causando falência múltipla de órgãos. Tava na mata, vem e me mata, numa falência múltipla de povos. Vi um parente. Se uma pessoa parda quiser se autodeclarar como indígena, isso é possível? Porque eu digo isso porque pelas minhas andanças por aí, eu vejo muita confusão. Eu vejo pessoas pardas que se autodeclaram como indígenas e até pessoas amarelas mesmo, que colocam e dizem, eu sou indígena. Por um pardo hoje se declarar indígena, ele precisa ter o reconhecimento do povo. Não existe indígena sozinho. Todo indígena, vem de um povo, ele é de um povo, né? Porque a identidade indígena, ela é coletiva. Então, não tem como hoje ter uma autodeclaração individual, entendeu? Entendi. E existe essa confusão porque existe a autodeclaração do IBGE com relação à cor e existe a autodeclaração étnico-racial. Se lavar, número de rio de lama tóxica, prevenir ou se contaminar. Isso é uma guerra biológica e tu que nunca foi de banho tá aprendendo a lavar a mão. Vai comprar tudo de álcool em gel, olha pra tua poluição. Andourita e grande chori, o pau me chuta é tcharreca, puna prica, banana. Anda retatran, anda rompo la chamada, e diga que catanguetá, ei, anda rompo la chamada, anda pra condonar. Anda rompo la chamada, e diga que catanguetá. Muitas pessoas indígenas se autodeclaram a partir de uma convenção, que é a Convenção de Genebra, que declara que a autodeclaração ela tem valor e ela basta ser admitida pelo povo a quem você se refere. Por exemplo, alguém fala que é Krenak, os Krenak precisam concordar com essa pessoa que está dizendo que é um Krenak. Ei, anda rompo la chamada, anda pra condonar. Não foi só bala que matou meu povo, não. Tanta epidemia. E aí, essa étnico, né, ela quer dizer o quê? Que vem de um povo. Então, para você se declarar indígena na etnia, você precisa de um povo que te reconheça. Entendi. Por isso, seu nome também é Caê Guajajara. Isso. Significa que você é Caê que pertence Ao povo Guajajara. ao povo Guajajara. Isso. Só que eu fiquei sabendo de uma coisa. Fiquei sabendo que na identidade seu nome é Aline. Isso. Me conta, por que isso? Isso você vai ver, assim, vários indígenas espalhados mesmo pelo Brasil todo. E aí isso vem, primeiramente, como uma questão histórica. Antigamente, os indígenas não podiam se escrever o nome na língua e nem nada disso, entendeu? Não existia isso. Então, Gente, tanto que por os quê? nossos nomes hoje são os nomes que os colonizadores nos deram. Então, você vai ver vários Antônios, vários Franciscos. Como entendeu? aconteceu com os negros. Exatamente. O sobrenome vem disso O também, sobrenome né? vem Silva, disso. Souza. Sim. Tem até uma música que eu falo, que Território Ancestral, que é minha também. E aí, no final, eu falo... a arma de fogo superou a minha flecha, minha nudez se tornou escandalização, minha língua mantida no anonimato, Caê na mata, Aline na urbanização. Me amontou mais de uma nação, rio de sangue, na água cristalina, até o contato com suas roupas me assassina. Não foi só bala que matou meu povo, não. Os indígenas, até a Constituinte de 88, eles eram constrangidos a aceitar nomes não indígenas, apelidos. Mas eles sempre tiveram, nós sempre tivemos dentro de cada povo, de cada família nossa, o nosso etnônimo, né? Quer dizer, o nome ligado com a etnia, né? Tanta epidemia montou mais de uma nação, um rio de sangue, na água cristalina, até o contato com suas roupas me assassina. Como a varíola, como a gripe, tantas que o tamu suportou. Ninguém solta a mão de ninguém, ainda bem que ninguém segurou. Caê, no carnaval, por exemplo, como é que você se sente quando você vê pessoas fantasiadas de indígenas?
Então, eu acho que as pessoas, estão sendo guiadas hoje pelo racismo estrutural, né? Elas já nascem indo para a escola, e aí na escola você tem a visão de que o indígena, ele não existe, é sempre o passado, sempre o que existiu antes da cidade, né? E aí eles começam a adentrar esse mundo, aí se pinta de tinta guache, um cocá de cartolina. Esse é o primeiro contato que eles têm, né? Sim. E aí reproduzem aquele assim, chamam de índio, não sei o quê. E aí isso são visões realmente colonizadas, assim. E aí eles chegam na maioridade, aí querem curtir, se fantasiam. Muitas das vezes eu já vi também que às vezes eu trabalhava no carnaval vendendo bebida e tal. E aí eu chegava lá e tinha umas pessoas com cocá de verdade, né? E aí eu andando assim, né, vendendo bebida assim como você tá me vendo junto com o meu companheiro. E aí os comentários eram: nossa, a sua fantasia é a mais original. Meu Deus. Um ponto de vista da minha vivência mesmo. Sim. Que as mulheres, elas se fantasiam, e aí você vê o que nós estamos sofrendo com a questão da hipersexualização da mulher indígena, né? Que sempre o Brasil, ele veio do estupro da mulher indígena, né? E hoje em dia, nós mulheres indígenas continuamos parindo o Brasil. Por que eu digo isso? Porque ainda continua acontecendo os estupros contra nós, entendeu? E aí, chega no carnaval, as mulheres alimentam isso, as mulheres não indígenas, né? Alimentam isso, né? Botando a gente e se caracterizando como sexual. E aí, quando um não indígena vê uma indígena, já hipersexualiza na hora. E aí vem aquele pensamento: poxa, queria ter filho com uma índia. E aí, o que acontece? Numa conversa com o AD Júnior, eu não sabia disso porque eu também não fiz faculdade nem nada, né? E aí ele me falou: porque você sabia que antigamente existia uma lei que legalizava o estupro de mulheres indígenas? Legalizava o estupro de mulheres indígenas, dizendo o quê? Que o cara, para ele ter uma terra, né, os portugueses, quando vieram para cá, para ele ter uma terra, ele tinha que ser casado com uma mulher originária, entendeu? Então, o que aconteceu? Daí surgiu aquele bordão que todo mundo sempre fala, né, da avó pega no laço. Que isso foi uma coisa que aconteceu, praticamente você vai ver isso em todas as histórias dos brasileiros, né? A maioria tem uma avó que foi pega no laço, que foram essas mulheres indígenas que foram caçadas e pegas no laço, pega dente de cachorro. E também tem uma questão que é um estereótipo do indígena, que você mesmo colocou, como se o indígena não pudesse estar não só nas cidades, mas também não pudesse ter posses, né? Então, por exemplo, existe um estereótipo de, quando você vê uma pessoa indígena, que tem um celular, uma casa grande e tal, como se não fosse mais indígena. Como é que você vê essa cola entre a raça, etnia e classe social, no caso dos indígenas? Essa questão do embranquecimento, ela veio também como uma questão histórica. Aconteceu vários aldeamentos que eram considerados transitórios. Inclusive, indígena já foi considerado uma raça transitória, né? A pessoa é indígena por enquanto. Porque depois ela pode se tornar uma pessoa civilizada. E civilizada, ela pode ser parda, ela pode ser branca. O preto, ele não deixa de ser preto porque tem um celular. O branco não deixa de ser branco porque ele tem um celular. Agora, o indígena, se ele tem um celular, isso pode ser questionado. Desde que a gente fez contato com os brancos, a gente tem que falar português, que é a língua do governo, é a língua administrativa. Isso é uma tecnologia. De lá para cá, o rádio, todas as outras tecnologias, ferramentas, elas vão sendo agregadas na nossa rotina, mas isso não tem nada a ver com a nossa cultura, com a nossa ancestralidade. Isso não afeta o nosso sentido de cultura, de ser, de ancestralidade. Como é que a gente pode olhar para frente e ver como o mundo pode se engajar nessa luta antirracista também pela via da pauta indígena?
Quando a gente fala assim de ser antirracista, muitas das vezes a gente olha para uma raça só, né, que é o preto hoje, né? Então você fala, eu tô sendo antirracista porque eu não tô chamando o preto de macaco, mas você tá chamando o índio, né? Você tá chamando o índio de sujo, de qualquer outra coisa. E, não, mas eu sou antirracista, entendeu? E aí, mas assim, esse apagamento, essa invisibilização que acontece hoje, ela tá tão inconsciente na mente dos brasileiros que não é só os brancos que praticam. Outras pessoas também reproduzem, inclusive as minorias. A união da pauta antirracista, ela vem também como um pedido de socorro para os grupos de minorias não também reproduzirem essa invisibilidade contra os povos originários. Todo mundo é brasileiro, todo mundo tá aqui conveniente ou não com essa invisibilidade. E aí vale deixar para as pessoas, você quer ser conveniente com a invisibilização dos povos originários ou não? Você vai começar a dizer que a gente existe e que ser antirracista também é incluir a gente. É o